Eu quero te convidar a se colocar em pé junto comigo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, versículo 6. Nós vamos à quarta mensagem da nossa série Desqualificados, ou Unqualified em inglês, Desqualificados. Na primeira semana falamos sobre Jacó, segunda semana falamos sobre Moisés, na terceira semana falamos sobre Esther. Quem foi abençoado com a mensagem do pastor Ronan semana passada? Amém? Esther, e hoje nós vamos falar sobre Davi. 1 Samuel capítulo 13, versículo 6. Você está lá? Amém? Se não estiver lá, eu te espero, preocupa não. Amém ou não? Maravilha. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 13, 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Diga assim comigo. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. Sabe quando você está fazendo alguma coisa que não é suposto, e a pessoa que não deveria ver está chegando, sabe? Misericórdia. Eita Jesus. Esses dias atrás, contar ou não? É aniversário dela, não vou contar não. Contar? Contar ou não? A Jane ama um bolo de cenoura bem específico, de um lugar bem específico. Aí esses dias atrás, chegou um bolo desse lá em casa. Quando ela achou que eu não estava olhando, estava ela com a tampa do bolo, estava sujo de chocolate, a tampa do bolo, estava com a tampa no bolo para levar no rosto, assim, para lamber a tampa do bolo. Eu olhei assim, que absurdo. Não sabe ela que eu estava com raiva, porque era eu que queria lamber a tampa do bolo. Mal acabara de oferecer o holocausto. Eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Você pode até imaginar, meio sem graça, assim. Samuel, tudo bom, Samuel? Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: rapaz, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu ainda não vinhas nos dias aprazados, você sabe, Samuel, você marcou, você atrasou aí, o pessoal estava meio nervoso, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, Samuel, eu fui forçado a fazer isso, Samuel, eu ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si. Cadê o meu texto aí atrás? Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Uau! Vira para quem está do seu lado e diga assim: Deus não brinca com desobediência. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, louvamos a Ti, pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, amém. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado, e à medida que você estiver se assentando, e diga aí: Deus vai falar contigo hoje. Aleluia. Bênção. Vira para outra também, a que você acha que não está tão bonita assim, e fala: Deus vai falar com você também.
Deus fala com gente bonita e Deus fala com gente feia também. Deus vai falar contigo. Ai, Jesus, maravilha. Gente, hoje a Jane disse para mim assim, ó, sonhei que a Magali, mas o Jefinho estava na igreja hoje. Aí chega e entra, Magali, mas o Jefinho entraram ali. Estou tão contente de ver eles. Dê um aplauso para ver esse casal abençoado, amém? Aleluia. Aleluia, que maravilha. Eles se mudaram para Framingham, estão lá na New Time Church e hoje vieram fazer uma visitinha para nós. A benção, que benção. Queridos, nós temos falado sobre pessoas, para colocar de uma forma bem suave, pessoas menos que perfeitas, mas que foram escolhidas pelo Senhor para obras extraordinárias. Começamos falando sobre Jacó, um homem que tinha uma história marcada por erros e trapaças e engano e mentira, mas um homem que foi restaurado, transformado pelo Senhor para encabeçar uma linhagem que eventualmente desencadearia na manifestação do Messias. Falamos sobre Moisés, também um homem que tinha limitações físicas para exercer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Isso significa que ele era gago ou fanho. Os teólogos divergem um pouco a respeito, mas independentemente de qual seja o impedimento que Moisés tinha na sua fala, Moisés foi chamado para ser um profeta sem ter a capacidade de falar fluentemente. E aí você vê como que Deus, às vezes, ele tem um senso de humor que vai muito além da nossa capacidade de entender ou de compreender as ações do Senhor. Porque Deus chama um cara que tem que falar para cumprir o seu chamado, mas ele não consegue falar com habilidade normal. Deus chama uma moça chamada Esther para exercer um livramento poderoso e geracional no meio de todo o seu povo que corria o risco de ser exterminado. Uma tarefa que certamente era grande demais para um exército, imagina só para uma jovem moça. E Deus usa essa moça de uma forma linda e tremenda, com armas espirituais, para efetuar um livramento que surpreendeu de forma intensa os seus inimigos. E a gente vem olhando ao longo da história e ao longo das narrativas veterotestamentárias, e também semana que vem vamos falar sobre o Novo Testamento, mas ao longo de toda a história, Deus tem esse padrão de selecionar e escolher pessoas aparentemente desqualificadas para realizar obras tremendas. E isso nos mostra uma lição importante, mostra que Deus não está tão interessado nas suas habilidades como Ele está interessado em ter o seu coração revelado. Deus não está tão interessado na sua aparente influência, ou na sua aparência, como Ele está interessado na forma como o seu coração se conecta a Ele. Deus não está nem tão preocupado assim com os seus erros do passado, com os equívocos e as suas inseguranças, as coisas que você imagina que são falhas ou fraquezas a respeito de si. Deus não está nem equacionando essas coisas, porque Deus considera que a graça dele te basta. A graça dele é suficiente para fazer com que tudo aquilo que você julga te rebaixar possa ser eliminado e que você seja elevado para um patamar de operação divina que vai além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Ele é Deus sobre você, Deus sobre as suas fraquezas, Deus sobre as suas desqualificações, Deus sobre o seu passado, Deus sobre os seus erros, Deus sobre as suas falhas, Deus sobre tudo aquilo que você imagina que faz de você uma pessoa imperfeita. Diga comigo, Ele é Deus. Não sei se você percebeu, eu já comecei a pregar, hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, a gente está já voando aqui, amém? A história que lemos aqui, eu até me perguntei, eu sabia que eu queria falar de Davi, mas eu não sabia como. Ao longo do meu ministério, eu já preguei sobre Davi várias vezes. E pensando, buscando no Senhor, Senhor, como que o Senhor quer que eu fale sobre Davi por um ângulo diferente, um ângulo novo, algo que eu nunca falei antes? Porque parece que não, mas eu falo para o mesmo grupo de pessoas toda semana.
Toda semana eu tenho que ter algo novo para falar para você, senão você vai enjoar. Mas a minha intenção não é te entreter, a minha intenção é passar para você a palavra viva do Senhor, porque a palavra se renova a cada dia. E esse é o mais lindo a respeito das Escrituras Sagradas, que a Bíblia está sendo pregada aí, há mais de 1000 anos ela está sendo pregada, ministrada, e na verdade há muito mais, porque o Velho Testamento vem muito antes disso, muito antes. A Bíblia está sendo ministrada e pregada há séculos e séculos e séculos, e até hoje ela nos dá revelações novas e frescas, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quem está me entendendo, diga amém. E buscando o Senhor, Deus sussurrou uma frase no meu coração, obviamente não foi audível, mas veio uma frase no meu coração, e essa frase é: a história de Davi começa aonde Saul fracassou. E Deus me levou então a esse texto que lemos. O texto, na verdade, não fala de Davi, o texto fala de Saul. Ele conta a história de Saul, talvez em um dos seus erros mais graves diante de Deus. Saul foi um camarada que ele surgiu na narrativa bíblica de uma forma muito promissora. Se você lê a história de Saul sem saber como ela termina, você lendo o começo dela, imagina que Saul certamente deve ter tido um fim de sucesso. Porque a história dele começa de uma forma muito promissora. A nação de Israel estava já há um tempo sendo governada por juízes que Deus levantava. Pessoas como Gideão, pessoas como Sansão, pessoas como Débora, homens e mulheres que Deus levantou ao longo da história para julgar Israel durante um tempo que veio depois do ministério de Moisés e depois do ministério de Josué. O povo de Israel sai do Egito com Moisés, conquista a terra com Josué, e depois que Josué morre, não tinha ninguém para ser uma voz de liderança para o povo. O povo agora estava desfrutando da tal terra prometida. Então como que eles iam fazer? Agora acabou, conquistamos a terra, e agora pronto, agora o que a gente faz? Vai para o céu? Não, você sabia, meu irmão, que depois que Deus cumpre a promessa dele na sua vida, ainda tem obra para ser realizada? Hello! Porque tem gente achando aí que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. 2021 é o ano do cumprimento da promessa. Está chegando novembro aí, pastor, eu creio. Novembro é o meu mês. E a promessa vai se cumprir. E eu vou desfrutar. E eu vou sair no helicóptero da unção. Maravilha, se cumpriu a promessa. E aí, meu irmão? Vai fazer o quê? Depois que cumpriu a promessa, tem coisa para fazer. Ainda tem inimigo que se levanta, tem gigante que tem que derrubar, tem coisa para organizar, tem fruto para colher, tem semente para plantar, tem gente para influenciar, tem gente para você ensinar, tem gente que você vai aprender com eles. A vida continua. Tem gente que fala das promessas de Deus como se as promessas de Deus fossem o fim da sua caminhada. Não, as promessas de Deus não são o fim da sua caminhada. As promessas de Deus são meramente uma ferramenta que Deus usa na sua vida para levar você para cumprir o seu propósito. O seu propósito não é a promessa que você está esperando. A promessa que você está esperando, ela vai te preparar para o seu propósito. Quem está entendendo? O povo conquista a terra com Josué morre, e aí Deus começa a levantar juízes, homens e mulheres que governam Israel durante um período de tempo. Passados vários anos, o povo ficou meio ansioso. O povo ficou meio ansioso por quê? Porque as nações em volta todas tinham reis, e Israel não tinha rei. E nesse tempo era Samuel que julgava Israel. Samuel era profeta, era sacerdote e era juiz. E Samuel julgava Israel. Samuel era a voz de Deus na nação para orientar os anciãos de Israel no que a nação deveria fazer. Mas a nação, o povo começou a ficar ansioso. A gente precisa de um rei, a gente precisa de um rei, a gente precisa de um rei. Samuel pede rei para Deus, Samuel pede um rei para Deus, a gente precisa de rei, a gente precisa de rei, a gente precisa de rei. Aí um belo dia, Deus falou, eu ouvi o clamor do povo. Ouvi o clamor do povo. Eu vou dar um rei para o povo. Samuel, está ouvindo aí? Eu vou dar um rei para o povo, Samuel. Oi, Senhor, o Senhor que manda.
só quer dar rei para o povo pediu rei, vamos dar rei para o povo. Aí Deus vai procurar um rei. Abre aí para mim, 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2, por favor. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso. O cara já começa na alta, aquele voo rasante. Forte, cara corajoso, forte, flamenguista, o cara era bruto. Versículo 2. Tinha este um filho, chamado Saul. Olha só como a Bíblia descreve o tal do Saul. Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Saul tinha mais ou menos a minha aparência assim. Não é não? Nem para você? Saul. Oi, Wellington, tá rindo por quê, mãe? Oi, misericórdia. Jussara, quem riu aí, você pode, não toma ceia. Não toma ceia. Quem riu aí, não toma ceia. Olha só como a Bíblia descreve o cara, João. O cara era do seu porte assim, o camarada boa pinta. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Ou seja, o cara era o maior homem da nação e o mais alto depois dele batia no ombro dele. O cara era bruto. O cara não brincava em serviço. Aí você vê que a Bíblia já apresenta Saul. Bom, esse aí é o cara. Esse aí é o cara. Aí olha só, aí você diz assim, mas onde que diz que Deus que escolheu ele, pastor? Não, ainda bem que você perguntou, porque eu estudei para pregar hoje, aí tem lá, vai comigo o versículo 15, por favor, olha só. Capítulo 9, versículo 15. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. 16. 17, por favor. E quando Samuel viu a Saul, disse o Senhor: eis aqui o homem de que eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Uau! A história de Saul começa desse jeito. O camarada é bonito, porque a Bíblia está dizendo que ele era bonito. O cara era bonito, o cara era alto, forte, filho de homem forte e corajoso, escolhido, o cara era completamente competente, super qualificado. Jefinho, se a gente tivesse que escolher um rei para reinar aqui na cidade de Chelsea, vamos escolher um rei, vamos apontar, e esse tal desse Saul estivesse andando por aí, ele era o cara. O cara tinha pinta de rei, tinha postura de rei, o cara tinha todas as qualificações humanas para ser rei. Mas o que diz lá no capítulo 13, versículo 13? Capítulo 13, versículo 13. Procedeste neciamente. Versículo 14, por favor. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Saul, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou. Isso mostra para mim uma coisa. Anota essa frase aí. Isso mostra para mim que ser escolhido não é suficiente. Ser escolhido por Deus não é suficiente. Ser escolhido não nos impede de ser rejeitado. As qualificações
que podemos adquirir não são suficientes. Por quê? Porque Deus não está visando aquilo que está por fora, Deus está olhando para como o coração se comporta. Para como o coração está e qual a sua postura diante do Senhor. Quem está me acompanhando, diga amém. E Saul foi rejeitado por quê? Por causa de impaciência e incredulidade. E quando ele foi confrontado a respeito, ele resistiu à palavra de Deus. E ele escolheu a si mesmo ao invés do Senhor. Uma história que começou de forma muito bonita, mas que terminou de forma trágica. Sabe como que a história de Saul terminou? Saul tirando a sua própria vida, caindo sobre a sua própria espada. A história de Saul termina de uma forma trágica, uma história de um homem que havia sido selecionado pelo Senhor, nomeado como dominador do povo de Deus, termina com um fracasso tão marcante. E como que Deus escolhe recuperar a nação de Israel após as seguidas desobediências de Saul? Está no versículo 14 do capítulo 13 que lemos. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Que homem é esse? Um homem segundo o coração de Deus. Essa expressão é uma expressão tão forte, tão bela. E lógico que você já sabe que essa pessoa é Davi. E Davi foi um homem marcante na história de Israel. Ao lado de Moisés, é a figura mais respeitada na história de Israel. O rei Davi, o tempo em que a nação de Israel alcançou o seu auge em todos os quesitos. Davi trouxe paz sobre a nação e pôs terror nos inimigos do povo de Deus. Era um homem hábil na sua administração, era um homem excelente para governar em tempos de paz e em tempos de guerra. Um homem que marcou o seu tempo e marcou as gerações subsequentes. Davi era um camarada tão impactante que lá no Novo Testamento, quando um cego que estava ao lado de fora da cidade de Jericó, ele ouviu dizer que Jesus estava passando, aquele cego bradou e gritou em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto que o sucesso de Davi ecoou ao longo da história. Um homem segundo o coração de Deus. Qual era a diferença de Davi para Saul? Era o que, pastor? Era que Davi era perfeito. Ser segundo o coração de Deus, então, pastor, é ser perfeito? Não. Davi era longe de ser perfeito. Davi cometeu adultério. Davi planejou a morte de um cara para ficar com a mulher dele. Davi fez coisas absurdas e horrendas. Porém, algo que Davi tinha que Saul não tinha, não eram falta de erros, mas Davi tinha um coração. Sabe o que essa expressão significa? Um homem segundo o meu coração? Sabe o que significa? Não é que é um homem perfeito como eu quero, não é isso que significa essa expressão. Essa expressão significa um homem segundo o meu coração, significa um homem que está constantemente em busca do meu coração. Você entende isso? Em busca do coração de Deus. Em busca de conquistá-lo. Em busca de agradá-lo. Isso não significa que ele não errava. Mas significa que apesar dos seus erros, que foram absurdos, apesar dos seus erros, o coração de Davi sempre desejou a Deus primeiro. Então vamos ver a história desse cara. Porque esse cara foi o cara que Deus escolheu para substituir o reizão bruto.
então, vamos ver esse cara. Como é que foi o chamado desse cara? Esse cara entrou na cidade com um cavalo branco, que fogos de artifício. Como é que entrou? Como é que foi a história desse cara? Vamos ver comigo, então, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Abre aí comigo rapidamente. Meu tempo já acabou. Primeiro Samuel capítulo 16. Versículo 1. Olha só. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e venha, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Diga comigo, Eliabe. Diga comigo, Eliabe. Eita. Foi isso que passou na cabeça de Samuel, né? O texto devia ler dessa forma assim, ó. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Uau! Na primeira, você já chegou na frente de uma porta para abrir ela e pegou a chave certa de primeira? Sabe aquela sensação abençoada? Primeiro que chegou na frente de Samuel, Eliabe. Pá! Como é que era Eliabe, pastor? Olha, você vai ver aqui que Deus descreve o cara, presta atenção. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, então o cara tinha boa aparência, nem para a sua altura. O cara era esguio, igual a mim, o cara era alto. Também. Tá ficando feio esse negócio, hein? Eliabe tinha aí, sei lá, 1,92 m, 1,93 m, mais ou menos. Talvez alguma coisa um pouquinho mais que eu. Eliabe era alto e de boa aparência. Ou seja, quando Eliabe chegou na frente de Samuel, Eliabe tinha a presença de um rei. A mesma coisa de Saul. Saul era bonito, alto, forte, tudo igual. Chega Eliabe, Samuel, meu Deus do céu, é o cara. Pelo amor de Deus, é o cara. Igual quando a Fabiana viu o Daylon. É o cara. Samuel foi destampando o pote de azeite, o chifre de azeite, pum, chega aqui, campeão, vamos derramar azeite. Aí Deus pegou e bateu na porta da consciência de Samuel. Samuel, só um minutinho, Eliabe, um minutinho só. Oi, Senhor, pois não. Você vai fazer o quê, rapaz? Não, o cara está aqui, Deus, olha o cara, olha o cara, Deus. O cara é o rei, olha o cara. Não, Samuel, que é isso? Versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Tem como rejeitar algo que você não considerou? Não, você não rejeita o que você não considera. Deus rejeitou Eliabe porque considerou Eliabe.
Assim como Saul, Eliabe tinha as devidas qualificações humanas. Eliabe tinha presença, tinha força, tinha altura, Eliabe tinha todo o pacote do rei, menos o coração. Meu Deus do céu! O que isso me mostra? Me mostra que a aprovação humana não é sinônimo de unção. Olha só o que acontece, versículo 8. 1 Samuel capítulo 16, versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: campeão, I'm sorry, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: Jessé, não é nenhum desses camaradas aí não. Versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ô Jessé, eu tenho certeza que eu ouvi Deus falar que o rei estava aqui. Acabou os meninos? Aí Jessé, imagino eu, meio sem graça. Ô profeta, ainda falta mais moço, está apacentando as ovelhas. É um menino, Samuel, ele tem aí mais ou menos uns 13 anos, Samuel, é menino, mas está lá cuidando das ovelhas. Nem chamei ele, porque você sabe, né? Menino. Olha, dá uma olhadinha em Eliabe de novo, olha Eliabe ali outra vez. Olha o que Samuel disse: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Meu Deus do céu. Aí olha só o que acontece. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Meu Deus. Então o que eu enxergo? Eu enxergo o seguinte, que Davi, a experiência de Davi nos ensina que a unção é mais importante do que a aprovação humana. Porque se fosse por aprovação humana, Eliabe seria o cara. Mas não era. Deus estava olhando o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Em todos nós, se já não aconteceu, um dia vai acontecer. Em todos nós vai chegar um dia em que você será testado e você será tentado a valorizar a aprovação humana acima da unção de Deus. No dia que isso acontecer, escolha a coisa certa. E nós estamos vivendo uma cultura que clama pela aprovação humana. Clama pela foto que tem mais like no Instagram, clama pela postagem que está mais popular no Facebook, clama para a foto de férias que está mais, que compartilha com todo mundo, a gente clama pela roupa da hora, clama pelo sapato da marca certa, clama pelo último perfume da moda, clama, e eu não estou dizendo que essas são coisas ruins ou diabólicas, não, meu irmão, se você pode ter o melhor perfume aí, tenha, porque inclusive eu gosto de gente cheiroso chegando perto de mim, eu não gosto de gente fedorenta. Então se você pode ter, tenha, seja abençoado com isso, mas que isso não seja a sua identidade. Aleluia. E se um dia você estiver diante da oportunidade de sacrificar a sua unção para ser aprovado por alguém, porque a unção vale mais do que a aprovação humana. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É interessante que a Bíblia diz que Davi se ajoelhou
Davi se ajoelhou. Aí veio, vem cá, o menino do Tiago, vem cá, rapaz, rapidinho, vem cá, dá um pulo aqui. Vira um gato, vira um gato. Não vai funcionar direito, você é mais alto que eu. Olha só, mais alto. Eu tenho 1,92 m, você deve ter pelo menos uns 2 metros de altura. Senta aí. Senta não, ajoelha. Ajoelha. Você confia no pastor? Confia, tem certeza? Tem certeza? Porque eu não confio. Olha só. Davi chegou. Ajoelha aí, Samuel. Não, Davi chegou. Samuel chegou e falou, ajoelha aí, Davi. Os irmãos tudo dele, assim, ó, Deus rejeitou você, Deus rejeitou você, Deus rejeitou você, você, os 7. Aí chega o Davizinho. Você pesa quanto, campeão? Pesa 42 quilos com os bolsos cheios de pedra. O Davizinho, você tem quantos anos? 13 anos. 13? Era a idade de Davi. Davi tinha entre 13 e 17 anos. 13 anos, vem Davi. Se aparecesse um gigante aí de 3,15 metros de altura, o tal do Golias, aparecesse gritando ali, Marco, ali do lado de fora, cadê o bichão aí, cadê o valente da Revive Community Church? A gente fizesse um plebiscito aqui. Uma votação sem urna eletrônica. Fizesse uma votação aqui. Gente, vamos votar quem que vai enfrentar o bicho ali. Garanto, o João ia receber uns 4 votos, o Rodrigo ia receber mais uns 8, os camarada bruto aí, o dele ia receber mais uns 4 também, o Raul ali atrás ia receber mais uns 4, 5, o Luciano, o Erli. Quantos votos você acha que... Você votaria em você? Não, passa. Vamos deixar na dúvida. Nem eu votaria em mim. Pois foi o homem que Deus escolheu para defender a nação. Ajoelha aí, Davi. Aí vem Samuel e derrama azeite. Pronto. Aí a Bíblia diz assim, olha só. A Bíblia diz, e o ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí, eu não vou ler o próximo texto, mas o próximo texto não precisa colocar não. O próximo texto diz assim, ó, e levantou Davi, e os seus músculos saltavam pelas suas roupas. É assim que diz? É assim que diz? E levantou Davi, e a sua altura e a sua habilidade com armas impressionavam os seus irmãos. Você já viu? Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Davizinho nosso aqui. Você já viu aquele filme do Capitão América? Que o Capitão América, ele entra dentro daquele negócio, ele entra todo franzininho, todo pequenininho, aí eles colocam, sei lá o que é aquilo, um gás, ou aqui, o que é, só sei que ele sai todo fortão, todo, pá, igual o pastor Diego, assim, todo o físico de super-herói. Tem gente que acha que foi isso que aconteceu com Davi. Davi ajoelhou um menininho e levantou um super-herói. Porque a qualificação dele não era externa, era interna. Aí se você ler o texto, você olhar, não, depois desse dia que Davi foi ungido, aí agora Davi virou o cara mais popular do reino. Os irmãos dele passaram a amar ele, ficou todo mundo bajulando Davi, e bajularam Davi, pois Davi era ungido rei, e obtinha habilidades com a espada tremendas, e a Bíblia falando de Davi, batalhando e lutando. Nada disso. Davi passou a ser desprezado pelos seus irmãos, perseguido pelo rei, ele teve que fugir para a terra dos inimigos, se fingir de doido. A Bíblia diz que Davi deitou num canto assim, e para não ser descoberto, começou a tremer e babar. A baba dele caiu na barba e tremia, para não ser descoberto. O valentão, Davi ungido. Se você está achando, meu irmão, que
que você vai vencer por causa da aprovação de outros, você está enganado. Quem te dá vitória é o Senhor que te unge. Meu Deus. Será que eu estou pregando para alguém aqui hoje, amém? Amém. Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia. A unção é mais importante do que a aprovação humana. Davi foi escolhido por Deus. E os motivos, Marcos, eu e você não teria escolhido Davi, Marcos. Porque Davi não parecia ser qualificado. O que qualificou Davi? Pastor Diego está pregando, falando que não tem necessidade de você estudar, de você não estou falando nada disso. Estuda, acumula qualificações, acumula conhecimento, estuda mesmo, seja abençoado. Agora entenda que o que te qualifica diante de Deus não são as formações ou os títulos que você acumula. Não são o número de faculdades que você concluiu, não são os dígitos que estão na sua conta bancária que te qualificam. Não! O que te qualifica é a unção de Deus. A unção precisa ser protegida. Tem tanta gente por aí sacrificando a unção, colocando em xeque a sua unção por causa de conveniência, por causa de oportunidades baratas e temporárias, sacrificando a unção por causa de coisas que são passageiras, e daqui a 1, 2 anos você nem se lembrará delas mais, colocando em risco e em xeque a operação de Deus na sua vida, por causa de míseros momentos, de leve conforto superficial. E é aqui que vem como a história de Davi me impacta, porque Davi era um cara que tinha convicção daquilo que era precioso. Davi sabia que a unção dele valia mais do que a aprovação humana. Eu comecei a pastorear essa igreja com 24 anos de idade. Se eu contasse para você os absurdos que já falaram a meu respeito. Eu não estou falando isso como se fosse um evangelho em que Deus se alegra quando as pessoas à sua volta que não acreditam em você são humilhadas. Não, de forma alguma. Estou falando isso de uma forma que te oriente a não ser guiado, não permitir que o alimento do seu desenvolvimento espiritual seja a aprovação de terceiros. Principalmente quando, para alcançar essa aprovação, você tenha que negar o seu Deus. Porque sabe de uma coisa, meu irmão? Ouça isso. Servir a Deus não é para quem quer. Servir a Deus é para quem tem convicção. Ouça só, glorifique quando você chegar em casa, para ter certeza que você concorda. Porque para servir a Deus, você tem que tomar algumas decisões que te prejudicam a curto prazo. Para servir a Deus de verdade, você tem que tomar decisões que te afastam do pecado. E às vezes, se afastar do pecado significa se afastar de conforto. Vira para quem está do seu lado e diga: não negocie a sua unção.
Davi escolheu a unção ao invés da aprovação humana. E por último, eu termino com isso. Davi escolheu a aliança ao invés dos recursos humanos, dos recursos terrenos. Olha comigo o capítulo seguinte, capítulo 17. Capítulo 17, olha só. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele, se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Versículo 10, disse mais ainda o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, se levantaram com muita coragem e desceram à batalha. É isso que diz aí? Essa versão atualizada diz: desalentaram-se e temeram muito. A versão super hiper atualizada, com notas de estudo do pastor Diego, ela diria: tremer igual vara verde. Agora olha só o que acontece. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste que aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O Davizinho ouviu Golias falando demais, falou: quem que esse cara pensa que ele é? A Bíblia diz que ele foi lá, conversou com Saul, convenceu Saul, e Saul deu para ele a sua arma, a sua armadura. E Davi foi, tentou mexer, tentou andar, e falou: Saul, essa armadura sua aqui, ela não é para mim não. Deixa comigo, eu vou sem essa armadura mesmo. A Bíblia diz que desceu Davi, tirou a armadura de Saul, desceu Davi, passou no ribeiro, pôs a mão em 5 pedras lisas e uma funda. 5 pedras lisas. Ele usou uma pedra só para matar Golias. Mas Golias tinha 4 irmãos. Davi sabia exatamente para onde ele ia. Passou a mão em 5 pedras, vapo. Chegou com a fundazinha. Se você ler a história, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você ler a história, você vai ver que Golias chega, zomba de Davi. Que você manda os meninos com varapaus para o meu lado, com pedra, com não sei o quê. Não tem homem aí, não! Davi chega e vapo, vai, pum, pimba na testa de Golias.
Aí Golias cai. E Davi vai lá e confirma a vitória de Israel sobre os filisteus. Coisa linda, né? Que tremendo. Que tremendo. Mas qual foi o segredo de Davi? O segredo de Davi está no versículo 26. O segredo de Davi está no versículo 26. Pois quem é esse incircunciso filisteu? O que a circuncisão de Golias ou falta dela tinha a ver com aquela batalha? Circuncisão é uma coisa muito íntima. A circuncisão tem a ver com o membro genital de Golias. Porque a circuncisão era a pele do prepúcio do membro masculino que era cortado. Naquela época era com pedra, sem anestesia. Pode fazer careta, campeão, não tem problema não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas você sabe por quê? A circuncisão era símbolo de aliança. Davi não estava fazendo uma observação a respeito do estado físico de Golias. Davi estava fazendo uma observação a respeito do estado da aliança de Golias com Deus. Ele olhou para Golias e falou, não, peraí, esse cara é filisteu, ele é incircunciso, ou seja, ele não tem aliança, ele não tem pacto. Quem que esse cara pensa que ele é? Ele nem aliança tem? Então deixa aqui que o papai está on. Eu vou descer lá para Golias e Golias vai ver o que é um menininho que tem aliança. Porque o segredo da vitória, ouça isso, se coloca em pé, eu já terminei. O segredo da sua vitória, diga essa frase comigo, diga o segredo da minha vitória. Diga mais forte, diga o segredo da minha vitória. Não são recursos terrenos. Diga o segredo da minha vitória. É a minha aliança com Deus. E sabe qual que é o problema, meu irmão? Porque todo mundo aqui tem um Golias. Todo mundo aqui tem um. E o problema é que a gente está indo enfrentar Golias confiando na armadura que a gente está vestindo, mas sem verificar se nós estamos carregando conosco a marca do pacto. E essa marca não é fácil não, porque significa que tem que cortar fora a carne. Ah, se eu tivesse num grupo, num encontro de homens aqui. A Bíblia diz que a primeira circuncisão foi quando Deus mandou Abraão fazer. Ele fez com uma pedra afiada. E ele fez nele mesmo e fez em todo servo homem da sua casa. Sem cremezinho para adormecer, sem injeção, sem sorozinho para dormir, sem nada. Uma pedra e mais nada. Sabe o que é isso? A pedra é a palavra. E para ter aliança, a gente tem que permitir a palavra cortar algumas coisas de nós. E sem aliança, não tem vitória. Não adianta. Vir à igreja não é aliança. Dar dízimo não é aliança. Hello?
A questão é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Eu sei que o seu filisteu está te esperando ali fora. Eu sei. Daqui umas horinhas aí vai bater segunda-feira. Você vai ter que levantar e vai ter que encarar seu filisteu amanhã cedo. O seu Golias está gritando aí. Eu sei que o seu Golias está gritando por aí. Você sabe por quê? Porque o meu Golias está gritando lá de cá. A questão é o seguinte: você vai descer com aliança? Ou você vai descer achando que essa armadura aí te sustenta? No fim do ministério de Saul, quando Saul tinha a oportunidade de mostrar para Davi que a unção era mais importante, Saul, que era alto, bonito, forte e rei, deu um passo para trás e deixou o Davizinho enfrentar Golias sozinho, com um estilingue e uma pedra. Você sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele era perfeito. Mas era porque ele entendia que o segredo da sua vitória não estava com ele. O segredo da sua vitória era o Deus que nele estava. Davi nos mostra que devemos valorizar mais o coração de Deus do que os interesses pessoais. Não é fácil. Não é uma pregação nem que dá ibope. Muito difícil de uma pregação começa a estourar no YouTube, explodir no YouTube. Porque não é o que o povo, não é o que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir que a gente tem que circuncidar os nossos corações. As pessoas querem ouvir que você pode pegar a armadura da sua experiência, a armadura da sua influência, a armadura das suas decisões mal tomadas, e você insistir nessa estrutura terrena e humana para tentar sustentar uma figura de Deus que é meramente uma caricatura dele. E Deus está dizendo para você: eu não tenho compromisso com a sua armadura. O compromisso que eu tenho, diz o Senhor, é com a sua circuncisão. E circuncisão aqui eu estou usando como um termo simbólico, é com a sua aliança. O compromisso de Deus não estava com a armadura de Saul, estava com a convicção de Davi de que ele estava em aliança. Diga comigo: Deus é um Deus de aliança. Pai Celestial, nós louvamos a Ti, Te engrandecemos e Te celebramos. Senhor, eu sei que muitos de nós aqui nos enxergamos desqualificados como Davi aparentemente era, mas sabemos também que Tu és o Deus que chama aqueles que são humanamente desqualificados e os qualifica para a posição de filho e chamado para cumprir o Teu propósito. Neste momento, Senhor, eu declaro que o Senhor ministre no coração de cada um. Senhor, aquele que está abatido, levante-o. O que está entristecido e inseguro, Senhor Deus, estabeleça-o na Tua presença. Aquele que está incerto, ansioso, Senhor Deus, traga a cura da sua alma. E ajude-nos, ó Pai, a contemplar o maravilhoso livramento que o Senhor deseja operar na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus.
Leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós tua graça, teu favor, e nos dê uma semana de vitória abençoada, onde esta palavra, Senhor Deus, será aplicada nas nossas vidas diariamente. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.